Hoje temos 2 missionários da Coreia em nossa congregação. Da Coreia. Para virem até a China em busca do verdadeiro caminho, devem ter algum dom para receber. Não me diga. Quem sai do seu país para procurar o verdadeiro caminho paga um preço enorme. Sua confiança é extraordinária. Se alguém, com tal capacidade de entendimento, aceita a obra de Deus, certamente se tornará aperfeiçoado. É verdade. Eu tenho inveja deles. Sim. Eles chegaram. Eles chegaram. Deixe-me apresentá-los. Estes dois são o pastor Song e o missionário Che, da Coreia. Muito prazer. Esses irmãos e irmãs também estão estudando a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Estes Que bom que eles são o vieram. irmão Su e o irmão Tim, da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Muito prazer. Muito Olá, prazer. como vai? Vamos sentar e conversar. Muito prazer. Está bem. Pastor Song, missionário Che. Sei que não é fácil para vocês virem da Coreia para a China, estudar o verdadeiro caminho e ouvirem sobre a aparição e a obra de Deus aqui. Amém. Amém. Correm o risco de ser presos pelo governo do PCC. Ao virem aqui para investigar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, certamente é a orientação do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos. Amém. Graças ao Senhor. Na Coreia, outros de nossa igreja também queriam investigar a obra de Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, não havia ninguém para dar testemunho. Tivemos que vir procurar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. É verdade. Ultimamente, lemos muitas palavras de Deus Todo-Poderoso. Todos sentimos a autoridade e poder da palavra de Deus. É a expressão da verdade, é a voz de Deus. Sentimos que Deus Todo-Poderoso provavelmente é o regresso do Senhor Jesus. Então estamos ansiosos para investigar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Ótimo. Porém, há muitas perguntas práticas que não entendemos e precisamos comungar com vocês para resolver. Sim. É uma bênção de Deus podermos encontrar com vocês hoje. Amém. Que Graças ao Senhor. Somos É verdade. abençoados. Vocês reconhecem que tudo expressado por Deus Todo-Poderoso é a verdade e a voz de Deus. São como as virgens sábias que ouvem a voz de Deus e são arrebatadas diante dele. Graças ao Palavras Senhor. sábias. Na verdade, ao buscar e investigar o verdadeiro caminho, é crucial afirmar que todas as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e a voz de Deus. E afirmar que todas as verdades expressas por Deus Todo-Poderoso são uma etapa da obra de Deus nos últimos dias. Conseguir ver isso é o suficiente. Graças ao Senhor. Qualquer outra propaganda negativa inconsistente com as concepções do homem não são dificuldades ou problemas significativos. A voz de Satanás, por mais alta e predominante, não pode negar a voz da verdade. Amém. As nuvens escuras não bloquearão a luz do sol para sempre. Isso. Certo. Ao ouvirem as palavras de Deus Todo-Poderoso, muitas pessoas podem perceber que é a voz de Deus, mas elas ficam confusas quando ouvem a propaganda negativa de Satanás e não sabem o que é verdadeiro ou falso. Eu pergunto, que tipo de problema é esse? Isso é insensatez e ignorância. Isso. Isso. Está escrito na Bíblia: os insensatos, por falta de entendimento, morrem. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Depois de ouvir a propaganda negativa, muitas pessoas duvidam do caminho verdadeiro e da obra de Deus. E acabam rejeitando a aparição e a obra de Deus, perdendo a sua salvação e acabam morrendo. Está correto. Mesmo que vejam que todas as palavras expressas por Deus Todo-Poderoso são verdades, elas ouvem os boatos e a propaganda negativa de Satanás e acreditam totalmente nas palavras do maligno. Até mesmo negam todas as verdades expressas por Deus. Não conseguem crer totalmente quando Deus fala centenas de vezes com elas, mas aceitam as tolices de Satanás logo de início. Eu pergunto, que tipo de pessoas são essas? Elas não são as virgens tolas? Isso. Hoje,
podem tomar a iniciativa de buscar o verdadeiro caminho na China. É a orientação de Deus. Amém. 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 Se ficarem confusos sobre algo, podem me perguntar. Está bem. Está bem. As palavras de Deus Todo-Poderoso podem resolver todos os nossos problemas para acreditar em Deus. Amém. Vamos buscar a verdade e comunicar as soluções juntos. Vamos. Vamos sim. Isso mesmo. Disse muito bem. Ainda bem que nós viemos. Essa viagem valeu muito a pena. Sim. Irmão Shin Sim? falou muito bem. O mais importante, ao examinar o verdadeiro caminho, é perceber que as palavras de Deus são verdades. Só isso significa realmente ouvir a voz de Deus. Essa frase toca nossos corações. Nos sentimos muito envergonhados. Embora achemos que as palavras de Deus Todo-Poderoso sejam a verdade e a voz de Deus, ainda temos algumas ideias. Algumas dúvidas quando ouvimos propagandas negativas. Na verdade, não podemos perceber alguns problemas. Em nossa comunidade religiosa, na Coreia, existe uma pergunta idêntica no coração das pessoas e que eu quero buscar. Sim? Tudo bem. Por acreditar no Senhor, sentimos que, praticando-se amor, humildade, tolerância e seguindo o exemplo de Paulo, dedicando-se e trabalhando para o Senhor, estaremos seguindo o caminho do Senhor e seremos arrebatados ao reino dos céus quando o Senhor voltar. É. Como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Mas vocês testemunharam que quando acreditamos no Senhor, temos que receber a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Quando recebermos purificação, seremos agraciados por Deus e admitidos no reino dos céus. Acreditamos no Senhor há tantos anos e trabalhamos pelo Senhor. Podemos entrar no reino dos céus sem receber a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias? Não entendo esta pergunta. Por favor, nos comuniquem. Fale conosco, fale sim. De acordo com a Bíblia, enquanto seguirmos as palavras de Paulo, seremos glorificados pelo Senhor e seremos levados ao reino dos céus. Claro, é verdade. Vocês testificaram que Deus Todo-Poderoso virá fazer seu julgamento nos últimos dias, que as virgens sábias serão levadas diante de Deus por ouvirem sua voz e que elas só podem entrar no reino dos céus depois do julgamento de Deus e de receberem a purificação. Sim? Sim. O que nos confunde é qual caminho que leva ao reino dos céus. Por favor, nos comunique. Por favor. Bom, a questão que levantam é crucial. Envolve saber se alguém pode ser levado ao reino dos céus por acreditar no Senhor. Sim, claro. Muitos fiéis, assim como Paulo, acham que dedicar-se e trabalhar para o Senhor é o mesmo que seguir o caminho dele. E se qualificar para ser admitido no reino dos céus quando o Senhor voltar. Essa ideia tem se tornado a concepção de muitas pessoas. Essa concepção se baseia na palavra do Senhor? Entendi. Agrada o coração do Senhor se nós seguirmos assim? Seguimos o caminho do Senhor, trabalhando para Ele como Paulo? Seremos qualificáveis para o reino dos céus? Será que seremos? Nunca pensamos dessa forma. O Senhor Jesus disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
O Senhor Jesus disse claramente: somente aqueles que seguem a vontade de Deus poderão entrar no reino dos céus, e não aqueles que se sacrificarem, se dedicarem e trabalharem para o Senhor. Muitos dos que pregam, expulsam demônios e fazem maravilhas em nome do Senhor são aquelas pessoas que trabalham. Além de não os glorificar, o Senhor os considera operários da injustiça. Isso. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. O que contradiz as palavras do Senhor Jesus é fundamentalmente incompatível com sua intenção. Tem toda a razão. Comparando as palavras de Paulo com as do Senhor Jesus, vemos que as palavras de Paulo contradizem as do Senhor Jesus. Sim. Sim. Para ser levado ao reino dos céus, só existe um jeito: o caminho certo, que foi claramente dito pelo Senhor Jesus. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Eis que estou à porta e bato. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém. Cear com o Senhor quer dizer receber a obra do julgamento de Deus nos últimos dias. Então é assim que é. Faz todo sentido. Ao recebermos o julgamento e o castigo de Deus, entendemos todas as verdades. Somos purificados e tornados perfeitos. Esses são os resultados de cearmos com o Senhor. Então, podemos ter certeza que, recebendo a purificação do julgamento e castigo de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, alguém pode entrar no reino dos céus. Amém. Graças ao Senhor. Todos Graças sabemos ao Senhor. que somente o Senhor Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Amém. Então, a entrada de alguém no reino dos céus deve ser baseada na palavra definitiva do Senhor Jesus. Sim. É, isso mesmo. Paulo era somente um apóstolo que pregava o Evangelho. Ele não podia falar em nome do Senhor. O caminho que ele escolheu não era necessariamente o reino dos céus. Porque o Senhor Jesus não testemunhou que o caminho de Paulo estava correto. Além disso, o Senhor Jesus não falou para as pessoas seguirem o exemplo de Paulo. É verdade. Se nos guiarmos somente pelas palavras de Paulo para escolher o caminho para o reino dos céus, será fácil nos desviarmos. Faz todo sentido. Essa passagem que o irmão Shin acabou de ler é muito importante. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esta frase nos diz que temos que acreditar na palavra do Senhor. O único caminho para o reino dos céus é seguir a vontade de Deus. Amém. É isso mesmo. Então é Então assim. é assim. Quando o Senhor Jesus voltar, nos últimos dias para fazer o julgamento, começando pela casa de Deus, se ouvirmos a voz de Deus, recebermos sua obra nos últimos dias, conseguirmos receber a purificação e sermos feitos perfeitos pelo julgamento e castigo de Deus, seremos pessoas que obedecem à vontade de Deus e estaremos qualificados para entrar no reino dos céus. Amém. Isso está absolutamente certo. Amém. Amém. Aqueles que contam somente com o entusiasmo para pregar pelo Senhor, expulsam os demônios, fazem maravilhas em nome do Senhor. Não prestam atenção em praticar a palavra dele, nem buscam receber a obra de Deus neste momento. Será que essas pessoas conhecem o Senhor? Não conhecem. Será que essas pessoas seguem a vontade de Deus? Não, realmente não. Porque o Senhor Jesus disse: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa passagem é intelectualmente instigante. Isso é verdade. Todos sabemos que, naquela época, quando os fariseus do judaísmo viajaram por terra e mar para pregar o Evangelho,
eles enfrentaram muitas dificuldades e pagaram um preço alto por isso. Ao que parecia, essas pessoas eram leais a Deus. Mas, na verdade, eles só enfatizaram o envolvimento em rituais religiosos e o cumprimento de regras. Em vez de praticarem as palavras de Deus, eles não seguiram os comandos dele. Chegaram a revogar os mandamentos de Deus. O que fizeram contradisse a vontade de Deus e desviou-se do caminho dele. O Senhor Jesus os condenou e amaldiçoou. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de o ter desfeito, o tornai 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Amém. 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 Ou seja, contanto que alguém trabalhe duro pelo Senhor, ele será levado ao reino dos céus quando o Senhor vier. Essa é a noção e a imaginação do homem que não concorda com a palavra do Senhor. Irmão, acham mesmo isso? Sim, Achamos. Achamos sim. é isso. Estamos Achamos. corretos em procurar a salvação e entrar no reino dos céus. Mas devemos fazê-lo de acordo com a palavra definitiva do Senhor Jesus. Se ignorarmos as palavras do Senhor e nos basearmos nas palavras e nas práticas de Paulo como nosso objetivo de busca, como ganharemos a glória do Senhor? Se entendermos essas 2 passagens da Escritura, conheceremos, por fim, o caminho ao reino dos céus. Isso é totalmente verdade. De fato. De fato. Na verdade, antes de receber a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, todos tinham esse tipo de noção e imaginação de, enquanto sustentarmos o nome do Senhor, nos dedicarmos e pregarmos para Ele, estaremos seguindo suas práticas e seu caminho, e seremos levados para o reino dos céus quando o Senhor vier. Isso. Então, eu recebi a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e vi suas palavras. Vi suas palavras. Vou lê-las. Quando se fala de obra, o homem acredita que a obra é correr para lá e para cá para Deus, pregar em todos os lugares e gastar por Deus. Embora esta crença esteja correta, ela é unilateral demais. O que Deus pede ao homem não é apenas que se faça a jornada para lá e para cá para Deus. Está mais o ministério e o suprimento dentro do Espírito. A obra não se refere a correr para lá e para cá por Deus. Refere-se a se a vida do homem e o que o homem vive são para o deleite de Deus. A obra se refere ao homem utilizar a fidelidade que tem a Deus e o conhecimento que tem de Deus para testemunhar a Deus e ministrar ao homem. Esta é a responsabilidade do homem e o que todo homem deve realizar. Em outras palavras, sua entrada é sua obra. Vocês estão procurando entrar durante o curso de sua obra para Deus. Vivenciar Deus não é apenas poder comer e beber de sua palavra. Mais importante do que isso, vocês devem ser capazes de testemunhar a Deus, de servir a Deus e de ministrar para e suprir o homem. Essa é a obra e também sua entrada. É isso que todo homem deve realizar. Há muitos que focam apenas em viajar para lá e para cá, para Deus, e em pregar em todos os lugares, mas ignoram sua experiência pessoal e negligenciam sua entrada na vida espiritual. É isso que faz com que aqueles que servem a Deus se tornem aqueles que resistem a Deus. Ao ver as palavras de Deus Todo-Poderoso, percebi que a condição de Deus para o trabalho do homem não se refere só ao sofrimento, esforço e se consumir por Deus, mas à nossa habilidade de praticar e experimentar as suas palavras. Nossa habilidade de articular nossa compreensão das palavras dele em experiências práticas
em nossa orientação, para que irmãos e irmãs entrem na realidade das palavras de Deus. Somente esse tipo de trabalho vai satisfazer a vontade dele. Recordando minha crença no Senhor, durante anos, embora eu tenha pregado por todo canto em nome do Senhor, na tempestade e na chuva, sofrendo dificuldades e pagando alto por isso, não prestei atenção em praticar e vivenciar as palavras do Senhor. Não falei sobre as experiências e testemunhos de como pratiquei as palavras do Senhor. No meu trabalho de pregação, só falei algumas palavras vazias das doutrinas da Bíblia e ensinei aos irmãos e irmãs a seguirem alguns rituais religiosos e regras. Como isso poderia ter levado os irmãos e irmãs para a realidade das palavras de Deus? E quando pregava, eu sempre me exibia para as pessoas me respeitarem. E ia contra as condições do Senhor, de acordo com as minhas próprias ideias. Ao sacrificar algo, suportar dificuldades e pagar um preço pelo Senhor, achei que eu era aquele que mais o amava, era o mais fiel a Ele. Fui imprudente o bastante para exigir de Deus a bênção do reino dos céus, enquanto me posicionava muito acima e desprezava os irmãos e irmãs que eram passivos e fracos. Como eu só foquei em confiar no entusiasmo de trabalhar para o Senhor, sem prestar atenção na prática e experiência das palavras do Senhor, depois de acreditar nele por tantos anos, acabei não tendo o mínimo conhecimento do Senhor e o temor de Deus em meu coração. Sem falar na transformação do caráter de vida. Por ter acreditado nele durante anos, ter me dedicado e suportado dificuldades, estava me tornando cada vez mais arrogante e insubordinado a qualquer um. Até me envolvi em fraudes e logros, revelando o caráter de Satanás em todos os aspectos. O jeito que trabalhei não tinha nada a ver com a realidade da prática das palavras do Senhor e obedecê-lo. Como isso poderia levar à compreensão do Senhor? Para uma pessoa como eu, que não tinha noção da verdade, nem a correta compreensão do Senhor, tudo o que fiz não foi humilhar e resistir a Ele? Como isso poderia ser exaltá-lo e testemunhá-lo? Depois de vivenciar a obra de Deus Todo-Poderoso, notei: não importa por quanto tempo se acredite e trabalhe para o Senhor. Se você não vivenciou o julgamento e o castigo de Deus nos últimos dias, é impossível que ela se torne uma pessoa que segue sua vontade. É impossível que se torne alguém que realmente obedece e venera a Deus. Isso é uma grande verdade. Ao acreditarmos no Senhor durante tantos anos, só prestamos atenção em pregar e trabalhar com base em nossos dons, sem focar na prática e experiência das palavras do Senhor. Temos uma vida vazia. Se vocês não comunicassem as palavras de Deus Todo-Poderoso, jamais teríamos enxergado a essência desse problema. Isso mesmo. Graças a Deus. É verdade, é. O quê? Tim está levando o Pastor Song e o missionário Che para conhecer as pessoas da Relâmpago do Oriente? Tem certeza? Não posso estar errado. Eu vi com os meus próprios olhos. Queriam que eu vigiasse o Pastor Song e o missionário Che. Estou fazendo isso. Isso pode ser preocupante. Muitas de nossas igrejas foram construídas com a ajuda de missionários coreanos. Nossos fiéis os respeitam bastante. Se o Pastor Song e o missionário Che aceitarem a Relâmpago do Oriente, o impacto será tremendo. Temo que muitos fiéis desejarão estudar a Relâmpago do Oriente. Se isso continuar, nossas igrejas vão fechar. Presbítero, precisamos de um plano para impedi-los de estudarem a Relâmpago do Oriente.
vamos analisar os pastores e presbíteros religiosos. Embora tenham abandonado tudo para trabalhar para o Senhor, que tipo de trabalho eles fazem? Qual a natureza do trabalho deles? Tendo acreditado no Senhor por tantos anos, eles nunca buscaram a verdade. Falharam em receber a obra do Espírito Santo e nos explicar como solucionar os problemas práticos de nossa fé e entrada na vida. Eles geralmente falam de doutrinas vazias na Bíblia para enganar os fiéis. E aproveitam as oportunidades para testemunhar até onde foram e pregarem em nome do Senhor. O quanto trabalharam, quanta dor suportaram, quantas igrejas construíram. Entre outras coisas, aproveitaram cada oportunidade para se estabelecerem e fazerem com que outros os venerem e os sigam. Assim, depois de trabalharem por tantos anos, eles não só falharam em liderar irmãos e irmãs para entender a verdade e conhecer a Deus, como levaram irmãos e irmãs a venerá-los e segui-los, venerando o homem traindo inconscientemente a Deus. Isso é verdade. Isso é verdade. Pensemos. Esses pastores e presbíteros estão seguindo o caminho do Senhor ao trabalharem e se dedicarem desse jeito? Não estão. Eles não estão agindo mal contra o Senhor? Sim. Estão sim, verdade. Da maneira como tratam a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, a maioria dos pastores e presbíteros percebe que as palavras expressas por Deus Todo-Poderoso são verdades que a obra dele é a obra do Espírito Santo, mas não buscam investigar isso. Para proteger seus status e subsistências, eles criam boatos e espalham todos tipos de absurdos e falácias para condenar Deus Todo-Poderoso e resistir a ele. E confinar a comunidade religiosa em condição irrespirável. Eles não permitem que ninguém busque e investigue o verdadeiro caminho e impedem as pessoas de entrarem na igreja para testemunharem a obra de Deus. Conspiram com o maligno Partido Comunista Chinês para prender e perseguir aqueles que testemunham por Deus Todo-Poderoso. Será que eles não estão abertamente agindo contra Deus? Exatamente. Isso. Está certo. Seus pecados contra Deus são piores do que os pecados dos fariseus contra o Senhor Jesus no passado. Muito piores. Exatamente. De acordo com esses fatos, ainda podemos dizer que estamos seguindo a vontade de Deus quando nos dedicamos e trabalhamos em nome do Senhor? Não. Não, de forma alguma. Podemos dizer que, defendendo o nome do Senhor, mantendo o caminho dele e nos dedicando a ele, nos qualificamos para sermos levados ao reino dos céus? Não. Vamos entender mais após lermos outras passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso. Tudo bem. Você diz que sempre sofreu enquanto seguiu Deus, que o seguiu na abundância e na escassez, e compartilhou com ele os bons e maus momentos. Mas você não viveu plenamente as palavras faladas por Deus. Você quer correr atrás de Deus a cada dia e nunca pensou em viver plenamente uma vida com sentido. Você diz que de qualquer modo crê que Deus é justo. Você sofreu por causa dele, correu em função dele e dedicou-se a ele. Que você trabalhou duro mesmo sem receber nenhum reconhecimento. Ele certamente se lembrará de você. É verdade que Deus é justo, mas essa justiça não está manchada por impurezas de nenhuma espécie. Ela não comporta a vontade humana, nem é manchada pela carne ou por negócios humanos. Quem for rebelde e se opuser e não consentir com o seu caminho, será punido. Ninguém será perdoado, ninguém será poupado. Você deve saber qual tipo de gente que eu desejo. A quem é impuro, não se permite entrar no reino. A quem é impuro, não se permite manchar o solo sagrado.
Ainda que você possa ter feito muito trabalho e trabalhado por muitos anos, no fim, continua a ser deploravelmente torpe. Para a lei do céu, é intolerável você desejar entrar no meu reino. Desde a fundação do mundo até hoje, nunca ofereci fácil acesso ao meu reino àqueles que me bajulam. Esta é uma regra celestial e ninguém pode infringi-la. Você deve buscar a vida. Os que serão tornados perfeitos são hoje do mesmo tipo que Pedro. São aqueles que procuram mudanças em seu caráter e se dispõem a dar testemunho de Deus e cumprir seu dever como criaturas de Deus. Somente pessoas como essas serão tornadas perfeitas. Se você só busca recompensas e não procura mudar seu caráter de vida, todos os seus esforços serão inúteis. E essa verdade é inalterável. Está bem claro nas palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus é santo e justo. Deus proíbe toda pessoa imoral e corrompida de entrar em seu reino. Vocês estão de acordo? Sim, Tem razão. deve É assim que tem que ser. Ouvindo suas comunhões das palavras de Deus Todo-Poderoso, eu percebi que desviei-me da minha fé no Senhor. Por todos esses anos eu confiei no zelo para pregar a obra do Senhor. Eu achei que sofri e paguei o preço. Fui leal ao Senhor e merecedor de sua glória. Mas eu ignorei buscar a verdade nas palavras do Senhor. Simplesmente deixei de praticá-las e de ser obediente a Ele, porque eu reverenciei muito Paulo. Eu não tinha consciência de ter me desviado da intenção do Senhor. Ai de nós, que fomos tão tolos e ignorantes. Certamente eu acreditei no Senhor por tantos anos, minha pregação, trabalho, sofrimento e dedicação, mas não estava voltado para o amor e obediência a Ele. Queria receber a recompensa e a aceitação para o reino dos céus. E recebesse a recompensa, eu estaria disposto a trabalhar duro e suportaria qualquer tipo de dificuldade. Em retrospecto, agora lembro que meu trabalho era voltado a enganar e explorar o Senhor. Sem a menor consciência, sentido ou consideração por suas intenções. Como pude não ser odiado e abominado pelo Senhor? Se não fosse pelas suas comunhões das palavras de Deus Todo-Poderoso, permitindo que eu entendesse suas intenções e visse claramente minhas intenções desprezíveis na fé do Senhor, tenho certeza de que eu permaneceria no caminho errado, assim como os fariseus, servindo ao Senhor de uma forma e resistindo a Ele de outra, sendo amaldiçoado por Ele. Graças ao Senhor por sua misericórdia e salvação. Amém. 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 Graças a Graças a Deus. Deus.